Meu irmão, minha irmã, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar de um tema interessantíssimo. Por que o ser humano tem a tendência de se afastar do seu Criador? Por que o homem, o ser humano, ele tem a tendência de se afastar de Deus? Você já parou para pensar nisso? Por que a humanidade tem a tendência de, ao invés de adorar a Deus, se aproximar de Deus, nós temos a tendência de se afastar dele? Pois é, meu irmão, minha irmã, fique aí que o assunto de hoje é interessantíssimo. Bom, eu de antemão já peço você para deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube possa informar você. Sim, que tem um vídeo novo no canal. Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque esse assunto é de extrema importância. Porque o homem tem a tendência de se afastar de Deus. Pois é, e é isso que nós vamos comentar hoje nesse vídeo. Não saia daí, fique até o final. Daqui a pouco a gente volta. Pois é, meu irmão, minha irmã, pegue a sua Bíblia e Pois é, meu irmão, minha irmã, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do seu pensamento, do seu coração, era má continuamente. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção nessa história. Deus, ele fez o ser humano e colocou o ser humano num lugar onde Deus chamou de Jardim do Éden. A palavra Éden quer dizer delícia, ou seja, Deus colocou o homem em um lugar para que o homem pudesse desfrutar da bondade de Deus. E isso não era uma coisa passageira, não. Deus criou tanto o homem como o ambiente onde o homem iria viver, para que o homem pudesse viver sempre da melhor maneira possível. E uma coisa que despertou inveja em Satanás foi quando Deus delegou ao homem autoridade. Deus deu autoridade ao homem para subjugar a terra. Ou seja, aonde o homem vivia, quem iria mandar e desmandar era o homem. Deus disse para o homem: eu te dou autoridade sobre as aves do céu, sobre os animais que vivem no mar, sobre os animais que rastejam pela terra. Te dou autoridade para você comandar os animais da selva, né? Os animais que não eram domesticados. Deus deu autoridade ao homem para comandar os animais domésticos também. Então, Deus, quando deu autoridade ao homem, o inimigo viu que o homem era um ser que era dotado de autoridade. Sim, meu amigo, esse espírito pilantra, safado e invejoso chamado Satanás, que sempre quis ser igual ou maior que Deus, né? Ele mesmo declarou isso. Ele sabia que para ele ter toda a autoridade, ele tinha que começar roubando a do homem primeiro. Sim, porque a de Deus ia ser muito difícil dele tomar. E ele nunca vai tomar. Então, o que ele fez? Ele tinha que bolar um plano para poder fazer o homem decair da sua posição, né? Porque o ser humano, ele tinha uma posição hierarquicamente, espiritualmente, maior do que o homem tem hoje. Sim, meu irmão, minha irmã, nós não temos ideia de que posição o homem tinha antes do pecado. Para você ter uma ideia, todo o universo foi mexido com o pecado do homem. Sabe quando a ciência diz que tem uma estrela a bilhões de anos-luz da Terra? Ou seja, você tem que viajar bilhões de anos na velocidade da luz para chegar nessa estrela? Por isso, bilhões de anos-luz? Pois é, aquela estrela, ela foi afetada com o pecado do homem. Pode acreditar, quando o homem desobedeceu a Deus, foi mexido todo o universo,
foi mexido todo o sistema solar. O homem, ele tinha uma importância até então tão grande, mas tão grande, que quando o homem caiu toda essa criação de Deus. Tanto é que depois que o homem pecou, o que Deus falou? Maldita é a terra por tua causa. Pois é, Deus disse que por causa da desobediência do homem, toda a criação física iria sofrer. Mas até então, antes do pecado, o homem tinha toda a autoridade sobre a água, sobre os elementos da natureza, o fogo, o ar, a terra. O homem, quando passava de frente para uma árvore, a árvore dava fruto na hora para ele, ele não precisava plantar. Sim, meu amigo, Deus, quando criou o homem, criou para que o homem pudesse ser um Deus na terra. A própria Bíblia diz isso no livro de Salmos. Então, Satanás, que antes tinha um cargo muito grande no céu e perdeu, ele ficou com inveja do homem e quis roubar do homem a autoridade que o homem tinha. Porque se ele agora não tinha mais autoridade, ele achava que ninguém tinha que ter. Bicho pilantra, cara. Pois é, então o diabo, claro, deve ter tentado o homem de tudo quanto foi jeito, mas o homem não cedeu à tentação. Então ele foi para o plano B. Eu vou tentar a mulher. E foi isso que ele fez. Ele foi até a mulher e começou a querer botar dúvida no coração da mulher. E ele disse: não foi assim que ele falou? Vocês não podem comer das coisas que ele fez? Aí a mulher disse: não foi isso que ele falou. Deus disse que nós podemos comer de todas as frutas que tem no paraíso, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela nós não podemos comer. E Satanás falou: por que vocês não podem comer? E Eva explicou: porque Deus disse que no dia que a gente comer, nós vamos morrer. Bom, existe uma história muito antiga, né, do próprio povo hebreu, que a queda de Lúcifer foi da seguinte maneira: a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não tem muita ciência, não tem muito conhecimento do que realmente representa essa árvore, ela já existia no reino de Deus. E conta uma história que Lúcifer, se é assim que a gente pode chamar ele, que dizem que o nome dele não é Lúcifer, né? Mas vamos colocar assim: o avermelhado, o pata redonda, o que mora aqui no andar de baixo, o que cheira a enxofre, o enganador, enfim, o nosso inimigo, ele comeu dessa árvore. E foi por isso que ele desobedeceu a Deus e ele foi expulso do céu. Sim, a Bíblia diz que ele caiu do céu como se fosse um raio, ou seja, ele foi jogado com toda a força, com toda a violência do céu. E aí, a Bíblia vai dizer que o homem também foi expulso do paraíso. É a mesma palavra quando diz que Satanás foi expulso, o homem também foi expulso. Por isso a história conta que Satanás, ele quis ser maior do que Deus e ele comeu dessa fruta pensando que ele ia ter mais entendimento do que Deus. E foi assim que ele iludiu a mulher. Ele chegou para a mulher e falou: olha, se você comer dessa fruta, você vai ter mais entendimento, você vai ser igual ao Altíssimo, igual a Deus. Então ele tem medo que vocês sejam iguais a ele. Mas espera aí, a própria Bíblia diz que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que Satanás queria era que o homem pudesse ter ganância e pudesse decair da sua posição, porque ele tinha inveja do homem. E ele sabia que Deus não suporta a desobediência. Meu irmão, minha irmã, se tem uma coisa que Deus não tolera, é a desobediência. Quem desobedece paga um preço muito alto. Foi assim com Satanás. Ele desobedeceu a Deus e a Bíblia fala que Deus viu maldade no coração dele. Sim, porque não existe pecado quando você não sabe, não tem noção de que aquilo é pecado. Você pode ver os índios, eles vivem nu,
Uma vez numa reportagem, eu escutei um cacique, né, falando que eles vivem nu, porque eles não têm noção que eles estão nu. O cacique estava dizendo, olha, hoje eu sei que eu estou nu porque eu vejo vocês vestidos, né? Então, eu olho para vocês, então eu tenho a noção de que a gente tem que tapar o corpo. Mas aqui na tribo, um índio olha para o outro e ele não percebe que o outro índio está nu, porque é comum para nós. E vocês sabiam que eles não estão em pecado porque eles não têm noção que eles estão nu. Pois é, também existe a polêmica da bebida alcoólica. Sim, porque os cristãos na Noruega, que é um país muito frio, na Suécia, na Rússia, na Dinamarca, lá no Círculo Polar, eles tomam bebida alcoólica para poder esquentar o corpo, porque tem temperaturas que nem a roupa faz você ter calor. Então, esse pessoal, eles são obrigados, às vezes, a tomar uma vodka, um conhaque, qualquer tipo de bebida alcoólica, vinho, para poder esquentar o corpo por dentro. São bebidas quentes. Aí, no Brasil, né, tem uma tendência do pessoal poder, aliás, querer imitar, né? Gente, no Brasil, nós não precisamos de bebida alcoólica, porque é um país quente. Tudo bem, lá no sul do país, tem... época do ano que a temperatura chega abaixo de 0. Então o pessoal acaba tomando uma bebida quente para esquentar. Gente, eu garanto para vocês, esse pessoal não está cometendo pecado nenhum. Porque faz parte de uma cultura. Mas aqui nós não precisamos disso, tá? Quero deixar bem claro. E nem estou incentivando ninguém a tomar uns querosene por aí, não. Longe de mim fazer isso. Eu mesmo nunca tive tendência para bebida alcoólica, graças a Deus, nada disso. Mas eu entendo que nesses países ou nessas regiões, o pessoal às vezes precisa tomar uma bebida quente para ajudar na temperatura. Então, voltando para o texto bíblico, Satanás, ele iludiu a mulher. Ele fez com que a mulher tivesse a tendência, a maldade de querer se igualar a Deus. E esse é o problema do ser humano hoje. O ser humano, ele não aguenta ser submisso a Deus. Ele quer ser o seu próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, isso nunca vai acontecer. Porque a criatura nunca será maior do que o seu Criador. O diabo sabia disso. E ele fez com que o homem tropeçasse porque ele sabia que o homem iria decair da sua posição. Então, ele iludiu o coração de Eva. Eva pegou a fruta e mordeu. É quando Eva mordeu a frutinha, que não era uma maçã, né? Isso aqui é só uma representação. Quando Eva mordeu a fruta e engoliu, Adão, não sei onde é que ele estava, porque eu não estava lá para saber, né? Mas ele estava em algum lugar. Então, aonde ele estava, ele sentiu. E por que ele sentiu? Porque a Bíblia diz que quando o homem se casa com uma mulher, ele torna um só corpo com ela. E naquele tempo, antes do pecado, tudo que o homem sentia, a mulher também sentia. Dizem até que quando Deus projetou o ser humano para ter filhos, eles iam ter filhos juntos. Como? Não sei, mas eles iriam ter a sua relação e sairia uma criança dos dois de maneira conjunta. Sairia do homem e da mulher. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Não saia daí. Então, quando Adão sentiu que aconteceu algo ruim com Eva, ele foi ao encontro dela. E quando ele chegou, ele viu que Eva tinha comido da fruta. Eva, que agora estava discernindo o bem e o mal, agora ela sabia o que era errado, o que não era, ela já não era mais inocente, ela tinha mais entendimento, iludiu o marido também. E aí, a Bíblia fala que ela deu o fruto para o marido, ele também mordeu, comeu, e a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos. E aí aconteceu a tragédia. Sim, na virada do dia, num determinado horário, Deus veio visitar o homem.
E aí ele encontrou o homem escondido. Há quem diga que quando Adão ele teceu folhas de figueira para colocar no corpo, né, para poder se tapar, não foi somente porque ele descobriu que estava nu, mas ele criou uma camuflagem, porque ele se escondeu dentro do mato e ele quis se camuflar, né, com folhas do próprio mato. Então, quando Deus chegou, que pegou Adão escondido, Deus perguntou para Adão: Adão, o que está acontecendo com você? Claro, Deus tinha uma voz mais bonita do que a minha, né? Lógico. E Adão falou: olha, eu vi que o Senhor estava chegando e eu vi que eu estava nu, peladão, sabe? E aí eu me escondi dentro do mato. E Deus falou para Adão: quem te ensinou a se camuflar? Quem te ensinou a ter medo? Eu não criei você para ter medo. E Deus viu que Adão não teve argumento, ficou quietinho. Aí Deus falou: já sei. Você comeu daquela fruta que eu falei para você não comer. Não foi, Adão? E Adão falou: olha, o negócio é o seguinte. Foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu da fruta para comer. Aí a mulher falou: Não, peraí, Deus. Foi a serpente que me enganou. A serpente... Não, Senhor, aguenta aí. E a serpente não tinha ninguém para acusar. Aí Deus falou: olha aqui, ó, cobra. A partir de agora você vai se arrastar sobre o teu ventre. Isso dá uma ideia de que a cobra andava, né? Com os pés. Gente, de repente, a serpente, ela tinha corpo como parecido com o do ser humano. Eu não sei, eu não estou querendo afirmar isso. Mas a serpente era um animal muito inteligente. Mais inteligente do que todos os animais que Deus tinha criado. Mais inteligente até do que o macaco. E aí, o que aconteceu? O Senhor puniu a serpente. Falou: olha, você vai sair desse corpo bonito que você tem, porque a serpente, de repente, era um animal muito bonito, muito lindo. A cobra não era esse bicho fininho que a gente vê, não. A serpente era um animal muito mais belo, muito mais bonito. De repente, um animal mais bonito que Deus tinha criado. Só não era mais bonito do que o homem, né? O ser humano. Deus falou: a partir de agora você vai ser um animal desprezado, ínfimo, e você vai se arrastar sobre seu ventre. E hoje a gente vê isso. A cobra é um animal que a gente tem asco, né? E toda vez que um homem encontra com uma cobra, ele quer matar a cobra. Quando Deus falou: colocarei inimizade entre você e a semente da mulher. E é isso mesmo. Então, Deus virou para a mulher e falou: olha, a partir de agora você vai passar a ter filhos. E com dor. Isso dá uma ideia de que de repente o homem e a mulher, de uma maneira, eles tinham filhos juntos. Era algo compartilhado entre os dois. Mas Deus falou: é você que agora vai ter filho e vai ter dor para ter filho. Aí o homem falou: opa, Deus puniu eles dois. Deus falou: tá pensando que você vai escapar também? A partir de agora tu vai trabalhar. Você vai acordar 5 horas da manhã. Vai pegar trem lotado, metrô, ônibus, entendeu? Você vai em pé pro trabalho, vai voltar em pé, porque de repente não vai ter lugar para você ir sentado no ônibus. Você vai pegar um carrinho de mão, uma enxada, uma pá e vai trabalhar, porque agora você vai comer o teu pão com suor. Meu irmão, olha só, trabalhar é bom, mas ninguém gosta de trabalhar. A gente trabalha porque a gente precisa, né? Mas não leva a mal, não. Ninguém gosta de acordar 5, 4 horas da manhã para ir trabalhar. Fala a verdade. Deixa no comentário aqui embaixo se você ama trabalhar. Então, o universo, o ser humano, todas as coisas foram abaladas por causa do pecado do homem. E o pecado do homem não foi comer a fruta. O pecado do homem foi desobedecer a Deus. Pois é, meus irmãos, depois que o pecado entrou no homem, depois que o homem aprendeu a desobedecer a Deus, a coisa ficou difícil. Agora, só o Senhor Jesus Cristo para restaurar o homem. Sim, só aquele que tem uma natureza divina é que pode trazer de novo, né, algo divino para o homem.
Porque o homem se tornou mais carnal, mais voltado para as vontades da carne, do que voltado para as coisas de Deus. Isso era tudo que Satanás queria. Satanás queria roubar do homem a comunhão que o homem tinha com Deus. E o homem perdeu essa comunhão. Foi preciso Jesus Cristo se sacrificar com o sangue dele, né? Refazer a aliança que o homem tinha com Deus. E a aliança não pode ser quebrada. Eu vou colocar um card aqui de um vídeo que eu mostro, né? Eu argumento naquele vídeo que a aliança não pode ser quebrada. Quem quebra a aliança atrai maldição. Então, Jesus refaz a aliança e devolve para nós a vida eterna, né? A autoridade que nós tínhamos. Jesus falou: vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e subjugar as obras das trevas. Meu irmão, um homem que vive em jejum, oração, o homem, a mulher, quando eu digo homem, eu digo ser humano, ele consegue ter toda essa autoridade a qual o Senhor Jesus nos devolveu na cruz do Calvário. Então, para resumir, o homem ele quer se afastar de Deus porque entrou desobediência no homem. O homem agora não quer mais ser submisso, né? Ele não quer ser mais empregado, agora ele quer ser patrão. Estou dizendo no sentido figurado, o homem não quer mais ser submisso às autoridades, o pai, a mãe, e só vai piorar, tá? Pois é, mas veio Jesus para nos devolver tudo aquilo que Satanás tinha roubado de nós. Meu irmão, minha irmã, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu comentário aqui embaixo, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais. E eu já agradeço os inscritos e aqueles que deixam um like. Que Deus possa te abençoar e vamos obedecer a Deus, que é a melhor coisa que existe.